prazer, uma honra estar aqui no Portal Sudoeste. Pastor Janderson, também com sua esposa. É um prazer poder estar com vocês nesta noite e compartilhar um pouco, né? Você vai experimentar o poder de ser um rema ou de estar presencialmente numa sala do rema. E com certeza aquilo que eu vou compartilhar para nós hoje à noite, que o tema vai ser sobre realidade de uma nova criação. Isso é um conhecimento que nós precisamos adquirir. Você entende muito que as coisas que nós desfrutamos é fruto de um conhecimento que nós adquirimos. Amém? Para que você viva uma vida boa, é necessário você adquirir um conhecimento. E não só adquirir o conhecimento. Quando você tem conhecimento que pode lhe proporcionar uma vida boa, mas se você não aplica esse conhecimento, ele não tem valor nenhum para a sua vida. Mas quando você aplica o conhecimento te traz uma vida confortável. Na vida espiritual não é diferente. E esse sobre realidade de uma nova criação é tão importante nós entendermos quem nós somos, ou o propósito de Deus pela qual Ele nos criou. Ele nos criou com um propósito. Embora eu sei que nesse tema nós vamos uma compreensão melhor. É claro que durante o tempo que nós vamos estar compartilhando a palavra, não vai ser possível dar toda a disciplina, é claro, porque você vai ter que passar, tem que ter no mínimo, e a gente, 7 aulas aliás, mas de aula não dá para a gente desenvolver todo o assunto. Então, na verdade, eu sempre digo, quando eu estou ensinando, nesse período de 7 aulas, na verdade é uma introdução do assunto. Porque, na verdade, uma vida com Deus, ou conhecimento de Deus, ele é inesgotável. Quanto mais você busca, mais Ele te acrescenta. Amém? E quanto mais Ele te acrescenta, você anda numa ousadia, numa liberdade. Porque a proposta de Deus em que você conheça o que Ele fez na tua vida, ou quem você é, não é simplesmente pelo fato de você ter essa informação. Mas essa informação tem que transformar a sua vida. O conhecimento da palavra de Deus aplicado na nossa vida produz uma transformação. Se eu não estou sendo transformado, então eu tenho que rever os meus conceitos acerca do conhecimento que eu estou recebendo. Eu gostaria de começar nesse texto falando já desse conhecimento, mas como vamos falar um pouco sobre realidade de uma nova criação. Esse é o tema hoje à noite. Mas eu gostaria de abrir aqui a palavra de Deus no Antigo Testamento, no livro de Daniel, no capítulo 11, o livro de Daniel, no capítulo 11, no versículo 32, a parte B desse versículo que diz assim, livro de Daniel, no capítulo 11, versículo 32, diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proeza. Em uma outra tradução diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus torna-se forte e fará proezas. O conhecimento de Deus te mantém de uma forma ativa e não passiva. Amém? Já aprendemos isso aqui, que esse conhecimento te coloca em movimento. Então, a importância. Então ele diz, o povo que conhece o seu Deus, porque na medida que você conhece Deus, você passa a se conhecer. Amém? E nós vamos ver um pouco sobre isso. Então, sobre esse conhecimento que é tão importante e que, como diz, o povo que conhece o seu Deus torna-se forte. Eu gosto disso porque não diz que nós somos fracos ou se torna uma pessoa fraca. O conhecimento de Deus é uma pessoa forte. Amém? E ainda fará proezas, ou seja, o conhecimento de Deus, porque Deus, você entende, claro, muito bem disso, Deus não é um ser natural. Logo, o seu povo também não é um povo natural. Embora tendo um corpo, nós vamos ver isso, embora tendo um corpo, mas eu não sou uma pessoa natural, porque eu não sou corpo, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito no corpo, eu não sou corpo, o corpo é minha casa,
eu sou um espírito, porque Deus é espírito. Nós vamos ver isso. É por isso que é importante entender sobre essa nova criação. E aí nós vamos desenvolver isso aqui. Primeiro eu quero simples essa introdução, mas eu gostaria de ler essa introdução para você aqui acerca dessa matéria, dessa disciplina. E eu sei que você também que está nas mídias sociais indo de uma forma ou de outra, abençoado também por este conhecimento, porque essa é a proposta de Deus, acrescentar. Ok, amém. Então aqui temos uma explicação sobre essa disciplina, mas interessante. Eu meditando sobre isso, coisas muito simples, mas que vai acrescentar mais na minha e na tua vida. Que diz assim: essa matéria, ou seja, claro, realidade da nova criação, tem o objetivo de tornar conhecida as verdades dessa nova vida que possuímos e também de nos fazer compreender que precisamos tomar posse de cada uma delas para que usufruamos dessa vida abundante, conquistada para nós por Jesus Cristo, por meio de um alto preço. Eu vou ler novamente com mais precisão para que você possa entender o desenvolver dessa disciplina, realidade da nova criação. Essa matéria tem um objetivo de tornar conhecidas as verdades dessa nova vida que possuímos. Uma vez você tendo conhecimento dessas verdades, dessa vida que agora temos, aí ele diz que possuímos, e também de nos fazer compreender que precisamos tomar posse. Uma vez tendo conhecimento, agora é porque, pensando que pelo fato de termos o conhecimento do que Deus fez, esperamos que Ele manifeste aquilo que Ele fez. O manifestar daquilo que Deus fez não é mais responsabilidade de Deus, e sim sua. Porque eu tenho que compreender o que Ele fez, nessa nova vida que eu tenho. Quando eu compreendo essa vida, esse entendimento me faz com que eu me mova. Essa certeza, essa compreensão me faz com que eu me mova sobre esse conhecimento. Esse conhecimento tem que se tornar uma realidade em mim e em você. Amém? Aí ele continua falando, para que possamos usufruir, né? Precisamos tomar posse de cada uma delas, para que usufruamos dessa vida abundante, conquistada para nós por Jesus Cristo, por meio de um alto preço. Aí eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, as coisas que foram me dadas gratuitamente, através da palavra de Deus. Por isso que eu e você, nós precisamos ter sempre contato com a palavra de Deus. Não é um contato esporádico. Nós vamos ver que, embora sendo quem nós somos, não quer dizer que vamos viver essa realidade se você não é uma pessoa disciplinada na sua vida. Nós precisamos entender o valor de sermos filhos de Deus. Eu sei que quando falamos filho de Deus, mas falamos de uma forma que essa palavra perdeu a sua essência. Ser filho de Deus é ser como qualquer pessoa. Não, ser filho de Deus, quando falamos sobre isso, você tem que ter em mente a semelhança da vida de Jesus. Assim como Jesus desenvolveu um bom relacionamento com o Pai. Você conhece Jesus um pouco? Jesus era uma pessoa natural ou sobrenatural? O sucesso de Jesus não era só porque ele era filho de Deus, mas ele tinha comunhão com o Pai. Através do quê? Da palavra. E veja, aquela comunhão, aquele relacionamento fazia com que Jesus vivesse uma vida totalmente dependente do Pai, dependente do sobrenatural. E o natural nunca pegou Jesus. É como ele sempre falava: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Ou seja, eu não dependo desse sistema, dependo de Deus. E quando nós entendemos isso, amado, toda a nossa vida muda. Então aqui ele diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito do mundo, aliás, mas o espírito de Deus, para que possamos conhecer o que nos foi dado gratuitamente. Mas como eu falei, não tem nada de graça. Alguém pagou um preço. E nós vamos ver um pouco de tempo que temos,
o preço que foi pago para que você valorize a vida que você tem. Amém? Precisamos, e a forma de de nós demonstrarmos que amamos ao Senhor é praticando a sua palavra. Porque falar que ama ao Senhor sem praticar a palavra não diz que você o ama. Porque até João falando, ele disse, aquele que diz que ama ao Senhor, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Mas aquele que ama ao Senhor, antes de tudo, ele guarda a palavra. E guardar a palavra significa que essa palavra vai fazer parte de você ao ponto que essa palavra vai governar a tua vida. Quem já ouviu falar aqui essa frase que é muito conhecida? Nossa, você é aquilo que você come. Não é verdade? Então, se você come a palavra, você se torna a palavra. Você vai agir sobre a palavra. A tua ação vai ser na palavra. A sua consciência maior acerca dessa vida. Então, aqui vemos um pouco a importância dessa disciplina. E aí eu quero ir mais além desse ponto aí. Eu ainda quero ler algo. Vamos falar agora sobre a primeira criação. Dentro dessa primeira criação, nós vamos falar aqui outro tópico, vamos ler e vamos continuar desenvolvendo para que você entenda a preciosidade do ser uma nova criatura. Amém? E aqui ele diz assim, a primeira criação, ele fala, para compreendermos a nova criação, precisamos compreender a primeira criação de Deus e o porquê da necessidade de haver a recriação do homem. Vou ler novamente. Para compreendermos a nova criação, precisamos compreender a primeira criação de Deus e o porquê da necessidade de haver a recriação do homem. E aí nós temos que ir um pouco para o livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 1, sabendo que a gente vai ter ler alguns versículos, mas eu não vou poder estar lendo tudo por conta do tempo, mas vamos compreender um pouco a primeira criação e o porquê depois de vir essa recriação novamente do homem novamente. Então, quando você abre a sua Bíblia, claro, você abrindo sua Bíblia no capítulo 1, eu gosto sempre de falar isso, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, ali está expresso a perfeita vontade de Deus para nós, ok? Ali é o plano original de Deus para a sua criação. E você vai ver que logo no primeiro versículo diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. E aí você entende, nós claro não temos tempo, que Deus não cria nada sem forma e vazia. Deus é um arquiteto. Deus cria tudo com um propósito, ok? Mas algo aconteceu que danificou a terra. E diz que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face das águas, né? E o Espírito de Deus pairava, e nada aconteceu até que Deus falou, haja luz, e houve luz. Então, uma coisa que nós aprendemos, Deus não fala aquilo que Ele vê, Deus fala aquilo que Ele deseja. E como filho de Deus, nós somos chamados para falar, não o que nós estamos vendo, mas o que nós desejamos, ou que está em linha com a palavra de Deus. Veja que Deus vendo trevas, Ele não disse, eita que trevas. Nós precisamos entender, e você entende nessa disciplina, realidade da nova criação, como esse novo homem, criado segundo Deus, ele deve viver. Na verdade, eu posso até adiantar algumas coisas para você. Esse novo homem, de fato, ele vive pela fé. Depois, viver pela fé significa o quê? Ele tem uma linguagem diferente. E essa linguagem da fé, amado, não é baseado no teu 5 sentidos. E nós vamos ver isso, que na criação, Deus criou o homem com seus 5 sentidos. Mas o homem não era governado pelos 5 sentidos. O homem era governado pela palavra de Deus. Amém? E os seus 5 sentidos estavam no seu devido lugar. Mas o homem não era governado pelos 5 sentidos. Mas na criação a gente vê que quando Deus criava as coisas, sempre no final estava escrito, e eis que era bom. Tudo que Deus criou, quando você termina o capítulo 1 de Gênesis, no versículo 31 está escrito lá, eis que era muito bom. Quando Deus concluiu todas as coisas, ele diz, e eis que era muito bom. Mas voltando um pouco, e aí no versículo 27, ele vai formar o homem. E olha na formação, vamos ler aqui,
Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o 27. Estamos vendo um pouco sobre a disciplina, realidade de uma nova criação. Então, em Gênesis capítulo 1, no versículo 26 e 27, diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, macho e fêmea. Mas o que acontece aqui? Ele aqui, já nesse momento da criação, ele também já fala acerca do corpo físico do homem. Porque, como ele disse, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando você vai lá para João no capítulo 4, só para que você tenha essa compreensão, porque temos todo tipo de pessoas aqui hoje à noite, mas sabemos que Deus é um Espírito. Amém? E João, no capítulo 4, no versículo 23, diz assim, Jesus falando com a mulher samaritana, ele disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... diz assim, o Pai... Deixa eu voltar. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Versículo 24, Deus é Espírito. Diga, Deus é um Espírito. Mas sendo um Espírito, amado, existem corpos espirituais e um corpo físico. Deus é um Espírito, mas talvez na nossa compreensão pensamos que por ser Deus um Espírito, ele é como se fosse um vento, uma coisa. Não, ele tem uma forma. Amém? O Espírito tem a mesma forma que o teu corpo físico tem. Um Espírito ele vê, tem boca, tem mão. Amém? Então, a Bíblia diz que Deus é Espírito. E importa que o adorem em espírito e em verdade. Então, na criação, Deus disse assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E aí sabemos que tudo que ele criou através do poder da palavra. Amém? O nosso nascimento foi sobrenatural. A palavra é sobrenatural? Amém? Você crê que a palavra é sobrenatural? Então nós somos gerados da palavra de Deus. Deus nos gerou através da sua palavra. Deus falou e as coisas vieram a existir. Você pode ver isso, não é? Em Gênesis capítulo 1, como nós já lemos aqui. Gênesis capítulo 1. Na verdade, do versículo 1 ao versículo 24. Tudo que ele fez através da sua palavra. Ok? Você pode ir anotando se caso você queira. Salmos 33, versículo 6 ao versículo 9. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Que diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos dele, pelo Espírito da sua boca. Tudo ele criou pelo poder da sua palavra. Amém? Salmos 33, versículo 6. E aí vamos para Hebreus capítulo 11. Livro de Hebreus capítulo 11. E no versículo 3, livro de Hebreus, no capítulo 11, e no versículo 3, que nos diz assim:
pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, tudo foi formado pelo poder da palavra de Deus. Como Deus falou, as coisas aconteceram. Então, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Significa ser... Aí, eu quero depois ler um artigo sobre isso. Eu vou logo ler e depois nós vamos estar dando continuidade. Para que você entenda, não é, sobre esse aspecto, de fato, quem nós somos. Por isso que nós precisamos meditar na palavra. E o que é interessante, embora falando sobre essa disciplina, realidade da nova criação, claro que é impossível não falar de fé. Nós precisamos aprender a viver pela fé. Viver pela fé significa viver pela palavra. Por isso que você não deve viver pelos seus 5 sentidos. Lá em 2 de Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, está escrito assim: visto que andamos por fé e não por aquilo que vemos. Amém? Então significa o quê? Que você não anda pelo que os seus 5 sentidos diz, mas você anda pelo que a palavra de Deus diz. E você só anda por aquilo que a palavra de Deus diz, se essa palavra estiver dentro. Se ela estiver aqui, você não anda. E se você não andar pela palavra, não tem fruto da palavra. Não tem como Deus... Algumas pessoas desejam a atuação de Deus na sua vida diária, quer ver o cumprimento dessa palavra, dessa vida abundante. Mas como nós lemos logo no início, não é? Que para termos os benefícios dessa vida abundante, foi pago um alto preço. Não é? E um alto preço mesmo. Depois ainda eu posso ver se eu falo um pouco sobre esse alto preço, para que a gente possa de fato valorizar. E amado, a forma que demonstra que eu estou valorizando aquilo que Deus fez, é buscar me alimentar dessa palavra, e que essa palavra possa produzir um crescimento na minha vida. Amém? Deus não nos criou para ir só para os cultos, voltar para casa, ter uma vida normal, e o mundo, as coisas do mundo vir pegar na nossa vida, e vivemos como qualquer pessoa aqui na terra. Não. Mas observa, quando Deus nos tornou, Deus nos fez o homem à sua imagem e sua semelhança, você entende que o que envolve Deus é eterno. Então, quando Deus formou o homem à sua imagem e sua semelhança, Deus primeiro colocou no homem a sua natureza. Amém? O homem foi criado e ele era filho de Deus, não era porque participava de uma congregação. Não é porque Adão abria a boca e falava, sou filho de Deus, não. Ele era filho de Deus porque tinha a natureza do Pai. E porque ele tinha a natureza do Pai, não é? A capacidade de Deus estava nele, então Adão ele tinha o privilégio de ter vida eterna, paz eterna, saúde eterna, alegria eterna, provisão eterna. O homem foi criado por Deus para não ter falta de nada. Não tinha falta de nada. Ei, a enfermidade não existia, morte não existia. Isso você lê no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. O homem, Deus criou o homem, depois que Deus formou o homem e deu a ele domínio. Outra coisa importante, trabalho não é maldição, trabalho é uma bênção. Trabalho veio de Deus. Não foi quando o homem caiu que Deus deu trabalho ao homem, não. Antes disso, Deus já atribuiu, deu responsabilidade para o homem, para ele governar sobre toda a terra. O homem estava governando a criação de Deus. Amém? E ele tinha condição, e você vai ver a capacidade desse homem, porque esse homem que de fato, né, eu vou tirar isso aí, de fato ele era o filho de Deus. E ser filho de Deus não é ser uma pessoa normal. Amém? E como eu falo, ser uma pessoa normal, não é que você vai andar flutuando. Mas, amado, nós vamos ter uma consciência de Deus tão forte, e essa palavra vai mudar tanto a nossa mentalidade, que vamos andar numa convicção tão forte, que um poder naturalmente vai fluir de você. Você já viu nos evangelhos, Jesus botando força para alguma coisa acontecer? Você viu? Não. Tamanha era a consciência, isso era fruto do quê? Relacionamento, amado. O propósito número 1, quando Deus formou o homem, ou criou o seu primeiro filho, era para ter comunhão com ele. Agora, comunhão íntima, não era uma comunhão superficial, distante, não. Salmista Davi, na sua vida, ele vem relatando seus momentos bons e ruins, né? Mas também ele vai mostrar como é a vida de uma pessoa
que desenvolve um relacionamento íntimo com Deus. É como nós lemos Daniel, é uma pessoa diferente. É uma pessoa que vai andar no sobrenatural. Aí o salmista começa no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí quando ele diz essa presença tão forte, esse relacionamento tão forte, ele diz, direi do Senhor. Ele não fala incredulidade. Ele não fala o que sente, não fala o que vê, não fala o que as pessoas estão dizendo, não. Ele só fala o que Deus fala. Aquele que tem relacionamento com Deus, nós precisamos ter tanta consciência do poder das palavras, que, amado, não fale qualquer palavra não. Porque está escrito nos evangelhos, Jesus falando só, que pelas nossas palavras, nós seremos justificados, ou pelas nossas palavras seremos condenados. Ele diz mais ainda, de toda palavra frívola que os homens falar, no dia do juízo vão dar conta. Porque ele diz, por tuas palavras, não é a palavra do teu vizinho, não, é por tuas palavras, você vai ser justificado ou você vai ser condenado. As suas palavras determinam a sua qualidade de vida. Ah, mas eu não estou ouvindo perspectiva nenhuma. A sua perspectiva não está no governo, está no Senhor. O governo falha, Deus não falha não. Me mostra na Bíblia uma pessoa que foi desamparada por Deus. O salmista disse, fui moço, hoje sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Agora, entenda que a palavra-chave desse versículo é o quê? O entender o que é ser justo. Nós fomos justificados, amado. Mas vamos mais à frente, por conta do tempo. Mas, quando o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, tendo nele a natureza, o homem, como Deus, ele foi projetado para ser um ser eterno. O homem foi criado para morrer. Amém? Como eu já falei, tudo é eterno. Nesse comentário diz assim, ser imagem e semelhança implica nesse ser criado, ser tão identificado com o seu Criador. Só que eu vou colocar essa palavra Criador, diz assim, significa que o homem, deixa eu voltar aqui, nesse ser criado, ser tão identificado com o seu Pai, quanto se pode ser. Significa que o homem é da mesma espécie que Deus. E é a manifestação visível do Deus invisível. Nós somos a manifestação visível de um Deus invisível. Nós temos que se identificar tanto com Deus que as pessoas vão ver Deus em mim e em você. Quer ver uma coisa bem natural? Quantas vezes você já foi numa família e disse assim, mas esse menino parece com o pai. Mas essa menina mesmo está vendo a mãe. E o mundo precisa olhar para mim e para você, não é porque eu estou de terno, não é porque eu conduzo uma Bíblia, mas as minhas atitudes e a vida que eu vivo vai dizer, esse de fato é um filho de Deus. Porque na minha vida não vai estar só o natural, não é, mas vou estar andando no sobrenatural também. Quem aqui já botou quando você bota um perfume, e você tem um perfume que você bota constantemente, chega um ponto que você nem percebe que botou perfume, mas quando você passa, as pessoas dizem, mas que perfume cheiroso. Existe a fragrância da vida de Deus que pode exalar de mim e de você, amado. Amém. Quando os homens religiosos, você lê isso lá em Atos dos Apóstolos, né? Quando pegaram os discípulos, que mais tarde tornaram-se apóstolos, e eles foram levados, inquiridos, para não pregar o Evangelho, mas diz que quando aqueles homens olharam para eles, né? E principalmente Pedro, sabendo que Pedro era um homem douto, ele perceberam que aqueles homens estiveram com Jesus. O mundo precisa ver que eu e você temos estado com o Pai. Nós precisamos se identificar com Ele, ao ponto, amado, que o mundo vai ver Deus em mim e em você, não só em palavras, mas em atitudes também. Por isso nós precisamos entender, porque quando o conhecimento da palavra, amado, tem que nos tirar dessa parte natural, temos que romper com a mente natural, amado. Agora, para viver essa vida, nós não vivemos ela naturalmente, não, assim, sem fazer um esforço, não. Sem ter uma vida disciplinada, não. Pergunta
como estamos hoje numa sala de aula, professora, né? Os discípulos, eles eram pessoas normais? Eles eram pescadores, não eram? Mas observa, eles se identificaram tanto com Deus, e é porque ainda não tinham sido nascido de novo, só porque eles se identificaram com a palavra. Não, na verdade, esse ato Jesus já tinha morrido, ressuscitado, eles agora não estavam pregando a palavra. Aí um homem chamado Pedro e João. Isso, amado, nós entendemos quem nós somos, um poder que já está dentro da gente, esperando ser liberado quando você crê, quando nós andamos nessa realidade. Pois que precisamos entender quem nós somos de fato. E Pedro não é uma coisa especial para Pedro e João, é para todos nós que estamos aqui. Quantos aqui já nasceram de novo? Então essa vida é para mim e para você. Aí você pode dizer, por que não está acontecendo? Amado, tem que haver dedicação. Não é ler a Bíblia uma vez por semana. Não é pegar na Bíblia quando vem para um culto. Imagine se nós levássemos a vida que nós vivemos espiritualmente, se levássemos essa nossa vida para a nossa vida secular. Como seria? Seria um desastre, não é isso? Mas veja que no secular há toda uma disciplina. Quem vai se formar, ou tem uma formatura e quer ser bem sucedido na vida, o que faz? Vive uma vida à vontade, não é isso? Não é isso? Não. Ele abre mão de coisa que é até lícito. Ele está estudando ali porque ele tem um alvo. E aquele estudo vai mudar a vida daquela pessoa. Então, ela abre mão de coisas lícitas. Ah, fulano, vai ter um churrasco. Não posso não, tem que ficar trancado, tem que estudar. Agora, para a palavra de Deus, não tiramos esse tempo. E como nós vamos ser o que Ele nos quer? De fato, embora já sendo, mas o manifestar dessa vida, amado, não vem por você só vir um culto. Vir um culto aqui é como você, por exemplo, graças a Deus pelos restaurantes. Mas nós não vivemos de restaurante. Nós vivemos de feijão e farinha todos os dias. Você pode ir para um restaurante uma vez ou outra, mas a sua comida você não vive 24 horas num restaurante a semana toda. Não é verdade? O que lhe mantém num restaurante lá fora é o que você come em casa todos os dias. O seu café da manhã, o seu almoço, sua janta. Na verdade, os nutricionistas dizem que nós precisamos de 6 refeições no dia. Se nós precisamos de 6 refeições num dia para nos manter saudável, agora, só as 6 refeições não é o suficiente para te tornar saudável, não. Junto das 6 refeições, exercício físico tem que estar junto. Isso para você ter uma vida naturalmente saudável. Uma vida espiritual saudável é a mesma coisa. Tem que se alimentar 6 vezes ao dia e ir para a academia de Deus também. Agora, quando você vai para uma academia natural, tem um instrutor lá. E você faz todo o processo, faz o levantamento, está prescrito lá o que você vai fazer lá. E tem uma pessoa acompanhando você. Porque você mesmo tendo toda a estrutura lá, mas se não tiver uma pessoa que acompanhe você, que dê uma instrução para você fazer de forma correta aquele exercício, você passa um tempo lá e não muda nada na sua vida. Aí alguém pode perguntar, mas eu não estou na academia e nada está mudando. Talvez você não está fazendo como deveria fazer. Não é que nós não estamos lendo a palavra, não é que nós não estamos orando, talvez não estamos lendo e orando como deveríamos fazer, para ter o resultado. Porque se queremos ser resultados naturais, amado, o natural não segura o espiritual, mas o espiritual segura o natural. Então você vai ver homens que receberam o ensinamento, o qual nós estamos recebendo aqui, da palavra de Deus, e precisamos ter um conceito, uma posição diferente sobre quando você está recebendo a palavra de Deus, que é essa palavra que nos promove e nos conduz numa vida sobrenatural. Então homens pescadores receberam instrução e creram. Eles não ficaram, peraí, eu quero sentir, não. Aí Pedro e João tinham um bom costume, da hora 9, 3 horas da tarde, subiu o templo e orava. A Bíblia não diz quanto tempo eles ficavam orando, mas que 3 horas da tarde ele subiu o templo e orava. Um dia foi diferente. Foi no tempo depois que foram cheios do Espírito Santo. E eles disseram, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ei, você tem alguma coisa. Mas por que não dá? Porque falta convicção. Por que não tem convicção? Porque falta comunhão. Sem comunhão com Deus, medo medo fica dentro de você, amado. Mas a verdadeira comunhão lança o medo fora. Amém? Medo é fruto do reino do diabo. Mas ele não fez isso conosco. Aí estamos falando um pouco hoje, estamos aqui, como está na camisa, experimentando o poder de ser rema. Um pouco dessa disciplina, né? Realidade de uma nova criação. Então aqui,
nesse ponto, fala que nós temos que se identificar com ele. Abre a tua Bíblia lá em João capítulo 14. João capítulo 14. Estamos falando um pouco sobre realidade de uma nova criação. E você precisa se ver nisso. Você é uma nova criação. Se você nasceu de novo, você tem a natureza de Deus em você. Ah, mas eu não me sinto. Em momento nenhum a Bíblia pede para você sentir. Só creia. Aceite o conhecimento da palavra, do que ele fala ao teu respeito e obedeça. Amém? Então aqui em João, no capítulo... deixa eu ir lá. Aleluia. João 14, versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 9 diz: Disse-lhe Jesus: estou tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês, versículo 10, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Essa consciência de Jesus é a mesma que eu tenho que ter. E essa consciência está vendo o quê? Relacionamento. Jesus falou: quem vê a mim vê o Pai. Aí Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí ele disse: Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Quem vê você tem que ver o Pai. Casa, cabisbaixa. Ah, Jesus, como vai ser da minha vida? Me ajuda. Não, ele não vai te ajudar. Você precisa entender que na nova aliança ele já te ajudou. Amado, Deus não irá fazer nada por você em segmento nenhum da tua vida. O que você precisa é ler sua palavra e aceitar o que ele já fez. Abra sua Bíblia, por favor. A gente estamos indo, já estamos concluindo. Vamos aqui para, por favor, Romanos capítulo 8. Só esse texto aqui, nós vamos voltar. Porque às vezes na nossa oração estamos pedindo coisa a Deus, fazer algo que na verdade Ele já fez. Aí por isso que você deve viver pela fé. Agora, para isso, amado, você tem que ler a sua Bíblia. Agora não lê a sua Bíblia como você lê um jornal. Ei, é Deus falando com você acerca da vida. Tudo aqui nesse mundo falha, mas a palavra não falha não. Amém? Então aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 32, olha o que nos diz. Diz assim, e interessante, já dentro desse contexto aqui, já quero entrar na segunda parte, porque como nós lemos aqui, esse comentário que diz assim: para compreendermos a nova criação, precisamos compreender a primeira criação de Deus e o porquê da necessidade de haver a recriação do homem. Então, nós falamos um pouco sobre o homem no seu estado original, tendo a natureza de Deus, sendo filho de Deus, governando, vida eterna, vida saudável, suprido de tudo, não havia maldição, não tinha morte, não tinha miséria, né? Mas o que aconteceu antes de ler isso aqui? Aí, quando chegamos no capítulo 2 de Gênesis, só segura um pouquinho aqui, depois eu vou ler ele. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17, Deus chega para o homem e dá o primeiro mandamento para ele. Diz assim, ó: Adão, você pode comer livremente de toda a árvore do jardim, menos da árvore do bem e do mal. Olha o versículo que diz: árvore do mal, porque no dia em que você comer, você morre. Se você não comer, você não morre. E o que é interessante, quando Adão comeu e desobedeceu, hoje a gente vê pessoas vivendo 120 anos, 110 anos, você diz: eita, viveu muito, né? Viveu nada. Adão, quando ele pecou,
Aí aconteceu que Deus não queria que acontecesse, era a morte espiritual. Ou seja, quando o homem pecou, ele perdeu a natureza, perdeu a vida, deixou de ser filho de Deus, passou a ser filho do diabo, porque tinha a natureza do diabo em si. O problema do homem nunca foi físico, era espiritual. Foi uma perda de natureza. O homem era filho de Deus, tinha a natureza de Deus. Pecou, perdeu a natureza de Deus e recebeu nele a natureza do diabo. Quando o homem morre espiritualmente, a morte física veio ser consequência da morte espiritual. Porque se o homem não morria espiritualmente, fisicamente ele também não morria não. Então aconteceu o quê? O homem desobedeceu, não é, Deus e felizmente morreu. Veio a morte. Só que a Bíblia diz que depois que Adão pecou e morreu, Adão viveu, se você ler lá em Gênesis, 930 anos. Para só um pouquinho para meditar. Você vivendo 930 anos. Aí veio a morte física. Depois que ele pecou, ele ainda viveu. Então, quantos anos ele ainda já tinha vivido antes desses 900? Mas viveu 930 anos e morreu fisicamente. Porque aconteceu a morte espiritual. O homem foi desligado de Deus. E aí ele deixou de ser filho de Deus. Só que Deus, ele não tem amor, ele é amor. O plano de resgate de Deus, amado, salvação não diz respeito a nenhuma igreja. Deus não está preso a nenhuma religião. Deus não considera religiões. Religião para Deus não tem valor nenhum, amado. O que tem valor para Deus é o ser humano, na qual ele criou para ser seu filho. A desobediência do homem destruiu no início esse projeto, mas Deus arquitetou um meio de trazer esse homem de volta para a sua comunhão, ter seu filho de volta, para que ele pudesse desfrutar novamente dessa vida. Mas para isso, ele teria que se tornar uma nova criação. Ele tem que ter de volta a vida, a natureza do Pai. Não tem nenhum homem que não tenha a natureza de Deus, não pode desfrutar das coisas de Deus. Nem sequer, e você vai ver aqui na Bíblia, a gente vai ler, nem se você não nascer de novo, porque salvação é um plano de Deus. As pessoas que não nascerem de novo, não receber o plano de Deus, a salvação, eles não vê, se não vê, não entra no reino. Amém? Foi Deus que arquitetou o plano da salvação, para trazer o homem de volta à sua comunhão. Mas aqui, em Romanos 8:32, que já vai falar desse resgate, do que ele fez para nos trazer de volta à comunhão com Deus. Olha o que ele fez. Porque, amado, como eu já falei no início, a salvação é um presente. Diga comigo, a salvação é um presente. Diga, é uma dádiva. Você não pagou nada. Mas, amado, como eu já falei, não é porque você recebe um presente que não pagou, mas alguém pagou aquele presente. Não tem nada de graça. A vida hoje, a vida que eu tenho, a vida eterna, ele pagou um preço. Com o quê? Com sua própria vida. Agora, observa que, segura só um pouco aqui, meu Deus do céu, é muita coisa que vem. Porque eu preciso falar algumas coisas para a gente valorizar a vida que nós temos, amado. E deixar de viver uma vida religiosa. Religião não muda você. O que muda você é a vida de Deus em funcionamento. Amém? Embora as pessoas digam que nós fazemos parte de uma religião, mas cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida. Amém? Mas aí o que acontece aqui? Quando o homem peca lá em Gênesis capítulo 2, 16, que ele desobedece e morre, quando você entra no capítulo 3, aí você vai ver as consequências pesadas do pecado de Adão. Lá no capítulo 3, no versículo, me parece que do 14 por diante, Deus vai começar a falar com o homem para dar a sentença, mostrando as consequências do pecado dele. Aí ele pega a serpente, porque quando ele começa a perguntar, Adão, você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Senhor, foi a mulher que tu me desse. A mulher disse, não, foi a serpente. Aí Deus vai na serpente e diz, por conta disso você é maldita. Aí começa a dar sentença para a serpente. Depois ele vem e dá sentença para a mulher. Quando chega para o homem, ele pega mais pesado com o homem. Por quê? Você lê que quando Deus criou todas as coisas, o governo Deus colocou sobre o homem. Quando a mulher comeu do fruto, nada aconteceu. Quando a mulher pegou do fruto, deu ao homem, aí aconteceu algo. Porque o governo estava sobre o homem. E aí, quando houve todo esse processo, aí Deus dá a sentença sobre a mulher, a sentença sobre a serpente, sobre a mulher. Aí com o homem ele diz assim, Adão,
por tua causa a terra é amaldiçoada. Só que quando Deus disse que por sua causa, pela sua desobediência, Adão, a terra é amaldiçoada, está dizendo, você se tornou-se amaldiçoado. O que Deus queria é bendito, amado. Mas o pecado de Adão o tornou amaldiçoado. Eu e você éramos malditos. Aí isso é para você notar, esse versículo aqui, que às vezes nós lemos a palavra, e às vezes estamos num culto, e ficamos tão naturalistas, olhamos, vai embora, e vive a nossa vida na segunda-feira, em que nada aconteceu. Só que a gente precisa rever nossos conceitos, ver de uma forma diferente, amado. E aí o que acontece? Quando aconteceu tudo isso, e Deus disse que era maldita por causa dele, de fato o homem tornou-se amaldiçoado. E nesse versículo que nós vamos ler, para que isso pudesse acontecer, sabe o que aconteceu? Eu vou ter esse toque aqui, porque não temos como falar outras coisas mais, mas vamos avançar. O que acontece nesse versículo que nós vamos ler de Romanos 8,32? Mostra claramente que Jesus, você sabe que Jesus, ele é quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é isso? E como um Deus, Jesus como um Deus, sendo um Deus, claro, ele não tem início de dias, nem fim de dias. Amém? Ele não tem início de dias, nem fim de dias. Então, ele é eterno. Não tem como você medir a idade dele. Ele é um ser eterno, ele não tem início nem fim de dias. Mas só que tem uma coisa, é como a palavra diz lá em João 3,16, que Deus nos amou de tal maneira. Meu irmão, minha irmã, nós podemos sentar na nossa casa, pegar todos os dicionários e nunca vão, por mais que você vai tentar entender, mas quanto mais você procura, você não entende o que é esse grande amor dele por mim e por você. Sabe por quê? Um Deus que é santo, eterno, puro, poderoso, nunca ele se fez o quê? Maldição por mim e por você. Isso é forte, não é? Jesus se tornou amaldiçoado por minha causa e por tua causa, porque ele assumiu o meu lugar, o teu lugar. Segura esse versículo aqui em Romanos, que nós vamos voltar a ler, mas vamos para a 2 de Coríntios, para que você tenha uma ideia, porque a obra redentora, para nos tornar nova criação, Jesus se identificou conosco. Veja bem, ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Você entende isso? Ele se fez maldição, a maldição que estava sobre minha vida, ele tomou sobre ele tornou-se amaldiçoado, ele era bendito para todo sempre, pegou a bênção dele e botou sobre mim. Aí eu não posso andar como amaldiçoado aqui na terra, amado. Eu tenho que andar como ele andava aqui na terra, bendito, glorificando ao Pai e andando no poder do Espírito. Mas vamos voltar lá, vamos aqui. Então, 2 de Coríntios, aleluia. Segunda de Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, diz assim, 2 de Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, vou deixar você abrir lá, estamos na sala de aula hoje, estamos terminando aí, já é, pronto, isso é só um pouco da aula, eu sei, se tivesse intervalo, mas não tem intervalo não, vou concluir com isso aqui e ler Romanos 8,32, ok? E a gente está terminando, olha só, olha mostrando a identificação dele conosco. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Quem o fez pecado por nós? Deus. O Pai fez o Filho pecado por nós. Ele veio se identificar conosco. Foi o nosso substituto. Aí diz mais. Fez pecado por nós para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ei, eu sou justo por aquilo que ele fez. Eu não sou mais pecador. Ele me justificou. Eu sou justo, não é pela obra minha, é por aquilo que ele fez. Então eu não posso andar com a mentalidade de pecador, eu ando com a mentalidade de justo. Você entende isso? Então ele diz aqui, aí voltando lá para Romanos, ele diz assim, Romanos 8,32. Romanos capítulo 8, no versículo 32. Aleluia. Romanos 8, 32. Aí ele vai falar sobre isso também.
o amor inexplicável. Diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aí eu pergunto, o que ficou fora que ainda você tem que pedir ao Senhor? Diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que é todas as coisas? Aí eu pergunto novamente, o que ficou de fora que ainda na sua oração você tem que pedir a Deus? Não, você tem que aprender a agradecer a Ele, amado. Viver pela fé e você entender, não, ei, se apresenta diante de você, falta. Você diz, eu não ando pelo que eu vejo, ando pelo que está escrito. Ei, segundo as suas riquezas em glória, Ele já supriu todas as minhas necessidades. Pai, obrigado. Amado, tudo está no mundo espiritual. Efésios no capítulo 1, versículo 3, está escrito lá, Paulo falando, ele disse: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. Todas as bênçãos que você procura, primeiro está no mundo espiritual. Agora é minha e sua responsabilidade trazer para o mundo natural. Como é que eu faço isso? Pela confissão. Deus olhou para as trevas e disse: eita, que trevas. Não, Deus olhou para as trevas e disse o quê? Haja luz. Você olha para a foto e diz: haja provisão. Obrigado, Senhor. Aí você diz assim, aí você não para de dar ações de graça até que venha a manifestação. Manifestou, continua dando ações de graça, porque isso é um estilo de vida. Eu não agradeço só porque quando eu vejo a manifestação eu me alegro. Não, eu não preciso ver para crer. Ei, eu já creio porque está escrito. Ele disse: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não vai passar. Tudo é fruto da palavra, amado. Então, falamos um pouco sobre a realidade de uma nova criação. Eu e você diga: eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Maldito nunca mais. Amado, pode fazer qualquer tipo de coisa ruim para você. Não pega mais, porque a vida de Deus está em você. Maior é o que está conosco. Agora, é bom ter essa informação, mas muito mais você está certíssimo que o maior está com você. Quando o maior está com você, você ri, você zomba, você dorme. Sabe quando é que mostra que nós estamos maduros, estamos crescendo, estamos maduros em Deus? É quando você vai aprender a dormir no meio da tempestade. Se no meio da tempestade você dormir, você está crendo nele, você está maduro. Mas se em meio da tempestade, Senhor, me ajuda, dizendo, já te ajudei, agora creia. Porque quando você fala isso, me ajuda, isso é incredulidade. Mas ele já te ajudou, amado. Já está disponível a ajuda dele. Amém? Então, inclina a tua cabeça, Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua fidelidade, pela tua bondade, por esse tempo que aqui estamos, Senhor, nos expondo a tua palavra. Obrigado pela forma que a tua palavra nos alcançou. Obrigado por aquilo que ela tem produzido e vai continuar produzindo em nossas vidas. Que a glória, que a honra e que o louvor seja dado a Ti, Pai. Nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Tem alguém no nosso meio aqui que nunca fez Jesus como o Senhor da sua vida e deseja recebê-lo, Ele como Senhor? Amém. A mesma cruz que perdoa os teus pecados é a cruz que leva todas as tuas enfermidades. Se você está aqui no nosso meio, nunca fez a confissão, para que você tenha o direito à vida eterna, você tem que confessar. Reconhecer que, olha, se você é um pecador, eu te apresento um grande Salvador chamado Jesus. Amém? Ele veio para salvar a minha vida e a tua vida também. Ele veio para perdoar os meus pecados e os teus pecados. Então, se você hoje à noite está aqui e quer receber essa vida, é só levantar as suas mãos. Eu quero orar por você. E hoje à noite você prova desse novo nascimento, se tornando uma nova criação. Quando você confessa Jesus e crê no teu coração, se torna uma nova criatura em Jesus. Todo o seu pecado é perdoado. Amém? Você passa a não ter mais passado, porque Ele não se tomar do esquecimento. Você se torna uma nova criação em Cristo Jesus. Amém? Tem alguém nessa noite? Ou você está aqui conosco, né?
nascido de novo, mas não tem um batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, o batismo com o Espírito Santo, amado, é um revestimento de poder. Não tem como fazermos as obras do Senhor sem andar no poder do Espírito. E o bater no Espírito Santo é um revestimento para você possa dar continuidade à obra de Jesus aqui na terra. Ele quer fazer através da sua vida, com poder. Amém? Veja que os discípulos queriam pregar a palavra, mas Jesus disse: não se ausentem de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus não começou seu ministério até que ele foi batizado com o Espírito Santo. Então é necessário o batismo com o Espírito Santo para você fazer as obras dele. Amém? Se você não tem, você pode ter hoje à noite. Só levantar sua mão, e tem pessoas que vão orar por você, e você vai, pela fé, receber e vai falar em outras línguas. E o batismo no Espírito Santo abre a porta para o sobrenatural, abre a porta para os dons. Amém? Ou você está no nosso meio, tem alguma dor, alguma enfermidade, que oração por cura. Se você tem, você fica de pé. Nós queremos orar por você. Todos curados? Amém? Então sejam abençoados com a prática da palavra no nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Janderson. Dani, obrigado.